Deixa eu voltar a conversar com a minha amiga Jussara Soares. Jussara, Pedro Teixeira mencionou o depoimento do hoje senador, então vice-presidente Hamilton Mourão. Ele disse que não teve conhecimento de qualquer discussão sobre ruptura institucional ou tentativa de golpe com Jair Bolsonaro. Agora, tem uma questão crucial aí. Como é que estava a relação entre eles, não só nesta reta final do mandato de Bolsonaro, mas como esta relação foi transcorrendo ao longo do mandato do então presidente e do vice-presidente? Olha, Yuri, fazia muito tempo que o então vice-presidente Hamilton Mourão já não era do núcleo duro do então presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, eu fico me perguntando se alguma vez ele foi do núcleo duro do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cobria aquela campanha e sempre foi uma relação bastante difícil ali, distante. Ainda na transição do governo, o ex-presidente, né, Jair Bolsonaro, ele queria que Mourão evitasse as declarações. Muitas vezes cada um dava uma declaração de um lado e tudo isso foi minando a desconfiança, minando a confiança de Bolsonaro em Mourão, que olhava, ele não gostava daquelas declarações e Mourão, a seu estilo, nunca se furtou a dar suas opiniões. Então, era uma relação muito distante. Mourão não estava toda hora no Palácio da Alvorada e também não era convocado para participar das reuniões mais importantes ali no Palácio do Planalto. Então, quando é até óbvio que ele diga que não tenha tido conhecimento de nenhuma tratativa, de nenhuma reunião, já que ele não participava de nenhuma reunião importante, mesmo quando estava no governo, né, ali para tratar de assuntos do dia a dia do governo. Então, era uma relação bastante difícil. Sobre o depoimento ainda do general Hamilton Mourão, tem outro trecho que eu chamo a atenção aqui, Yuri. É que ele diz o seguinte, o general Mourão disse que não foi monitorado por militares. E essa declaração ela é importante, Yuri, porque na delação, o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, disse que ali alguns desses militares envolvidos nessa trama golpista teriam monitorado o ministro Alexandre de Moraes, do STF, para ver se haveria algum encontro com o Hamilton Mourão, que era então vice-presidente de Jair Bolsonaro. E aí, só para pegar uma aspa aqui, né, que o Mourão disse a Alexandre de Moraes durante a audiência hoje, durante o depoimento, dizendo que se ele tivesse algum encontro com Moraes, que ele mesmo falaria a Bolsonaro, abre aspas, não temos nada a esconder, não somos dois bandidos. Pois é, o Jussara, ainda sobre Hamilton Mourão e essa questão, e ele até, de certa forma, tentou demonstrar não digo uma mínima lealdade, mas a despeito desse distanciamento, ele sempre se postou de forma leal ao mandato do qual ele era vice-presidente, nesse sentido de que havia respeito institucional a despeito de críticas que ele faz hoje como senador, ou mesmo que havia feito enquanto vice-presidente, a forma como foi conduzido o processo eleitoral. Nesse aspecto, funcionou no sentido de que a defesa os advogados de defesa que tinham Hamilton Mourão, se não me engano, foi o advogado do ex-ministro Augusto Heleno quem arrolou Hamilton Mourão como testemunha. Nesse sentido, funcionou, foi uma escolha bem feita para constatar ou para defender o ponto de vista de que não havia uma discussão tão aberta a ponto de uma pessoa mais distante do próprio então presidente ter conhecimento sobre o que foi tratado em outras reuniões, como, por exemplo, aquela famosa reunião envolvendo os 3 comandantes das Forças Armadas na época. É isso, Yuri. Nesse sentido, sim. Mostrava também que a função de Hamilton Mourão, ao prestar esse depoimento, a ideia era mostrar que não era algo debatido, né? Que ele não tinha esse conhecimento. Mas importante, quando a gente fala que Bolsonaro já tinha afastado o Mourão do seu núcleo duro, a prova disso, mais evidente que não havia uma confiança e que se houvesse, né? Se supostamente houve essa discussão da trama golpista que está sendo apontada agora nessa investigação e nesse processo,
o Hamilton Mourão já estava afastado, tanto que Bolsonaro não escolheu Mourão para ser seu vice na campanha de 2022. Ele escolheu Braga Neto, este sim, também envolvido nessa trama golpista e preso desde dezembro do ano passado. Lembrando que ontem o ministro Alexandre de Moraes negou a liberdade provisória para Braga Neto, que foi candidato a vice de Bolsonaro em 2022. Né? Então, é importante a gente fazer essas conexões também sobre a participação. Agora, você falou sobre o general Augusto Heleno, que foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional, e Mourão foi uma testemunha de defesa de Heleno. E ali o que Mourão disse foi sobre a figura do general Heleno, que ele é tido como um ícone no Exército, enfim. Também tem um testemunho ali, né, um depoimento para poder reforçar ali a questão do caráter do general Augusto Heleno. Então, as testemunhas têm essa função.